Carol Bobô, hoje, dia 2 de fevereiro, dia aqui no Brasil, muitos lugares comemoram Iemanjá. Lugares que tem rio, principalmente, inclusive é feriado. Em Salvador se comemora no Rio Vermelho. Iá Olodô, Senhora do Rio. Iê Olodô, Mãezinha do Rio. Também uns títulos de Iemanjá. Iá Ogunté, né? Iá Olodô Ogunté, Senhora do Rio Ogum, Iemanjá Ogunté. Temos a Sabá, Sessu, Atará, Mobá, Magbá, Aioiô, Bossi, no Batuque, Bomi, né? Que seria Obirim Omijé, Senhora da Lágrima, Senhora Dona da Lágrima. Iemonjá, filha de Olocum, com Iacumará, como já foi falado num outro vídeo. Teve muitas histórias, muitas lendas bonitas, maravilhosas, que as pessoas às vezes deixam ela um pouco de lado. Como Iemanjá se tornou a mãe dos Oris, por exemplo. Né? A Jalá constrói a cabeça, né? Constrói o Ori, ser pensante. E Iemanjá é a senhora que cuida de todas as cabeças, sim, é. Tem uma lenda que Iemanjá, que era casada com Oxalufã, ele não permitia que ela não fizesse outra coisa a não ser cuidar da casa. Né? Oiá governava os ventos, Oxum o rio, né? E Nanã a lama, Otim a caça, Euá a beleza. E Iemanjá queria muito ter um poder sobre algo. Né? E Oxalá deu a casa para ela cuidar. Né? Iá Quequerê, né? A mãezinha da nossa casa, né? E a Bacé, mãe da cozinha. Mas Iemanjá não se contentava com isso, ela queria mais. E ela começou a azucrinar de Oxalá. E azucrinou tanto a cabeça do velho, que o velho perdeu o tino, ficou fora. E ela se sentiu muito culpada. E ao consultar o Olodumare disse que ela tinha a obrigação de cuidar dele agora. E ela começou a cuidar de Oxalufã e o curou. E então ela ganhou o poder sobre os Oris, sobre a sanidade dos Oris. E passou a ser a dona de todos os Oris, de criaturas pensantes, mesmo que hajam por instinto. Iemanjá é a dona da sanidade física, sanidade emocional e sanidade intelectual da mente. Oriodé, a cabeça, né? Tem gente que diz Oriogum, né? Que a cabeça, a estrutura pertence a Ogum e pertence também ao Odé, né? Chamado de Oriodé, né? Mas sendo que Ogum também era um caçador, ele também era um Odé, né? Ogum Tobi, Odé Tobi, por exemplo. Iemanjá também queria muito ter uma família. E então ela desejou tão profundamente, que um dia ela gestou. E ela ficou imensa. E de repente ela pariu as estrelas do céu. Mas as estrelas estavam no céu, estavam longe dela. Iemanjá ficou muito chorosa. E a intenção muito forte, ela gestou novamente e pariu as nuvens. E as nuvens também foram para o céu, cobrir a abóbora celeste. Então Iemanjá ficou muito chateada, ansiou muito pela gravidez, e então ela gestou. E nessa gestação ela pariu vários orixás. Pariu Exu, pariu Ogum, pariu Odé, pariu Xangô, Dadá, Jacá e aí por diante. Né? Tem um mito de Orugã, né, que é o ar,
né? O ar perturbando a superfície das águas, criando as ondas, Iemanjá, a dona das ondas, né? E que ele a teria violentado sendo o primeiro Édipo africano. Isso é uma lenda, é uma história que a gente ouve desde criança, e isso vai sendo passado, mas Iemanjá também outras lendas, né? Que ela gestou os orixás dessa violência. Na verdade, Iemanjá gestou as estrelas, as nuvens, gestou a água do rio, que correu para a casa de seu pai Olokun, que ele já existia, porque ela provém do Okun, então ele já existia. E Iemanjá tem uma outra história, que a Odô, ela teria a dificuldade de engravidar. Então ela recorreu a Orunmila. Orunmila, e ele, através do jogo dos cauris de Fá, ele mandou que ela fizesse um preceito durante 5 semanas, né? No dia da água doce, de Iê, dia da mãezinha, né? Dia de Oxum. E então Iemanjá juntava todas as crianças do vilarejo, ia até o rio, entregava oferendas ao Odu Oxê e colhia a água do fundo do rio com búzios, moedas, se banhava e dizia Oxê Ninu Omi, a riqueza de Oxê vem do fundo da água. E então ela se viu grávida. Conseguiu chegar no que ela queria. E ela gestou e ela cuidou, e ela foi tão caprichosa que ela continuou fazendo esses preceitos até o final da gravidez. Todo quinto dia, ela ia até o rio. Levava oferenda, 16 bolas de canjica, 16 espelhos, 16 velas, 16 fitas, uma cabaça contendo moedas e búzios, e colhia a água do fundo do rio e ali se banhava. Num dia ela estava retornando, né, e ela sentiu as dores do parto, a bolsa arrebentou, e o rio era muito longe do ilê dela, da casa dela, e ela foi então partoriada, né, a parturiente foi partoriada pelas crianças do vilarejo. E ali nasceu uma menina, a qual ela chamou de Oxum, né? E ela cuidou muito dessa criança a princípio, as outras crianças também sempre visitavam, e a menina teve uma debilidade no umbigo. Indo até Orunmila de novo, Orunmila mandou que colocasse uma peça de prata, uma moeda, né, de prata, e ali prendesse a faixa umbilical. Isso era um sistema até antigo, que se fazia até alguns 20 anos atrás, viu, gente? Botar a moeda no umbigo, isso é um sistema bem iorubá, né? Bem africano. Porque essa moeda e o umbigo que caiu, Iemanjá guardou, partiu em 3 partes. Uma, ela plantou na palmeira, no Egiopê, que foi por onde os orixás desceram à terra. E a outra parte ela reservou para si, e a outra parte o Babalaô mandou que ela guardasse, quando cicatrizasse o umbigo. Daí um umbiguinho cicatrizou da menina, ela passava banha de ori, com caracol moído, ibi torrado, moído, misturado, e ali cicatrizou o umbigo, se tornou um umbiguinho, né? Daí tinha aquele umbiguinho. E daí, quando ela recorreu a Ifá, daí foi dado o nome, né? O nome era Oxum, né? Iê Olodô. Oxum, a mãezinha do rio. Biolodô, nascida do rio. E pediu que então Iemanjá chamasse Ogum e apresentasse ela para a comunidade. Ogum então chegou na porta do Lesse de Iemanjá, Odô, e ergueu a menina 3 vezes e apresentou para o mundo, gritando Oxum Ninu Omi. A riqueza de Oxum veio do fundo das águas. A riqueza de Oxum era a própria Oxum, filha de Iaodô.
Essa é uma das lendas de Iemonjá, né, que se escuta aqui e ali, um antigo, um mais novo, né, um estudioso, um livro. Né? Todas as ferramentas são válidas e úteis, temos que aproveitar de todas. E existiu também uma lenda de Ataramobá, a Yamagbá, Yamabá, Yabé, mãe da navalha, senhora de grandes posses, né? Acompanhada de Exu Oti Omi Odara, Exu Dondaga maravilhosa, cachaça, né? E essa Iemonjá, ela não tomava água, ela tomava cachaça, né? E não embriagava. E ela, o próprio nome dela diz, a Taramobá, aquela que não levanta nem para os reis. De tão poderosa que ela não levanta nem para os reis. Então Yataramobá ouviu uma história de uma princesa, uma rainha que tinha sido destronada, destituída das suas posses pelo marido Alafim, aquele que mora no castelo. Alafim é aquele que mora no castelo. Né? Então, e ela se inteirou disso e mencionou, desculpe, ao seu mensageiro Exu, que fosse buscar e fosse procurar onde é que estava a moça. Por quê? Uma rainha sempre será uma rainha, uma princesa será uma rainha um dia, mas nunca perderá a majestade. Ela é extremamente feminista e protetora das mulheres. Né? E então Exu foi com suas expedições e não encontrou a moça. E ela então fez uma caravana e bateu no reino de Jexá à procura da irmã que estava sendo destituída do seu poder. E encontrou num casebre a moça queimada, toda queimada, sem cabelo, as joias e os vestidos que ela conseguiu usar, pegar na fuga, ela tinha vendido para comer, estava em andrajos, e a Taramobá acolheu, levou para sua casa, banhou com leite do peito, água do mar. Diz algumas bocas por aí que ela usava também gotas de cachaça nisso. Né? E para curar as queimaduras e as feridas da moça, tirou os parasitas, estava petição de miséria, a pobre. E a Taramobá, então, comprou um reino para sua irmã, né? A Ijexá. Né? E comprou esse reino, construiu-lhe um castelo, cobriu-lhe de joias infinitamente, vestidos belíssimos. Fez uma grande festejo, um grande xirê, da chegada de sua irmã, de volta, que tinha voltado. Yatunde Ijexá, Yatunde Canimó. Essa irmã de coração era Oxum, que tinha sido expulsa do castelo do Alafim e tinha sido queimada, porque ela lidava com o pássaro Agaramagô, pássaro feiticeiro, né, Oxum de feiticeira, lidava com o pássaro e construiu o feitiço do pássaro, né, iê 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 ire, iê bagué bagué, iê ire, iê tindeu, ode, iê iê, né, vocês já ouviram esse cântico, e ela tinha sido queimada inteira na fogueira por Xangô, gente. E a Taramobá acolheu a irmã, protegeu a irmã, deu-lhe de volta a dignidade, colocou ela no castelo e onde ela reina até então. E a Taramobá, nas suas contas, leva o seguil azul, né? E leva ao Aon Iê, a cor da mãezinha, benevolente, né? Que é o amarelo. Então, a Taramobá leva o azul e o dourado, o azul e o amarelo. E essa qualidade de Oxum leva o amarelo.
o amarelo ouro, o ouro, e contas azuis em homenagem à sua irmã e protetora. Então, essa é uma história muito bonita e exemplificadora, né? Aquele que vive no outro lesse, ele também tem as mesmas características, dons e axés que você. Né? E se ele está em queda, você tem por obrigação e dever em socorrê-lo, aconselhar, mostrar o caminho. Isso Yataramobá nos ensina. Né? Tem a lenda de Yasesum. Nanã teve um filho chamado Obaluaê, e ela via somente as feridas que ele carregava, os possus, as chagas, a varíola, né? E largou ele na beira do oceano, porque ela não suportava a varíola. Né? E a Sessum encontrou e disse, no seu erique, inclusive ela diz, Nanã não enxergou, só viu as feridas. Embaixo das feridas ele brilha como o sol e tem que se vestir de palha, porque não pode ser visto de frente. Baluaê cresceu, tornou-se saudável, feiticeiro, caçador e um homem lindíssimo. E então um dia Iemonjá, a Sessum, foi até a casa de Nanã e disse: Nanã, este é o Baluaê, nosso filho. O Baluaê perdoou a mãe, e ela também se perdoou pelo erro, mas ele preferiu ir viver na floresta, próximo ao oceano, perto de Yasesum. Yaieye Assessum, a mãe benevolente, Yakulubu, aquela mãe que mima, que nina, Iemanjá é mulher, é esposa, é mãe, é guerreira, e é ela mesma. Ela se olha de frente para o espelho porque ela gosta de si própria e gosta de se ver. E existem centenas de lendas. Então, assim, gente, hoje, aqui, para nós, dia de Iemanjá, todas as cidades que têm rio serão feriado. As que não têm rio louvarão Loxá na lagoa, né, ou Loxá. Todas as águas são ligadas, todas as águas correm para o mar e são devolvidas através das nuvens, na chuva, e seguem seu ciclo. Que o ciclo interminável da vida não termine para a gente. Tenhamos sempre novas possibilidades, novas oportunidades, e que o nosso ciclo sempre se renove. Que Ia Iemonjá, Ia Iê, Ia Sonon esteja com todos nós, em nossos oris, e eventualmente nossas lágrimas, que trazemos o sal de dentro da casa do nosso pai Olocum e de nossa grande mãe Iemanjá. Desejo a todos um feliz dia, né? Dia de festejo de Iemanjá, africanos de todas as cores e de todas as partes. Uni-vos, aprendei um com o outro. Esse é o exemplo que Iemanjá nos dá. Axé, Axé e Baorixá.